Bem, pessoal, bom dia. Então, na nossa aula de número 4, nosso curso de embriologia genética, vamos falar sobre bases cromossômicas da hereditariedade. Bem, na aula de hoje nós vamos ver de uma forma geral a caracterização dos cromossomos, os cromossomos na intérfase, os cromossomos metafásicos, como que esses cromossomos se classificam, as principais regiões dos cromossomos. Falaremos um pouco também de como se obter o cariótipo humano e quando é necessário se obter um cariótipo humano. Falaremos também um pouco da nomenclatura cromossômica e finalizaremos falando um pouco sobre citogenética e técnicas moleculares para o estudo dos cromossomos. Bem, primeiramente os cromossomos na intérfase, nós sabemos que na intérfase é o período em que a célula está expressando ativamente vários genes, de forma que grande parte da cromatina se encontra na forma descompactada, na forma de eucromatina, A cromatina descompactada chama-se eucromatina. É claro que, só me permitam só colocar o ponteiro para facilitar para nós. É claro que a cromatina, o estado da cromatina, esteja ela compactada na forma de heterocromatina ou descompactada na forma de eucromatina, depende muito de célula para célula, como também em uma mesma célula, isso vai variar, esse estado da cromatina, conforme o momento fisiológico que a célula esteja passando. Então, por exemplo, se uma célula está com um metabolismo de carboidratos ativo naquele momento, os genes relacionados a esse processo estarão todos na forma de eucromatina. Agora, se uma célula não está numa situação fisiológica em que ela não está realizando o metabolismo de carboidratos, ou seja, não precisa expressar mais aqueles genes, exemplo hipotético, aqueles genes estarão na forma de heterocromatina de forma mesmo que temporal, ok? Muitos genes estão definitivamente na forma de heterocromatina desde o período embrionário, certo? São genes que foram expressos durante a fase de desenvolvimento e que não precisam mais ser expressos, enquanto que outros genes são silenciados de forma temporal na forma de heterocromatina e depois retornam e passam a ser ativamente expressos, estando na forma de eucromatina, tá ok? E também disso na intérfase, Agora, quando a célula vai realizar a divisão celular, nós vimos em aulas anteriores e também em cursos anteriores também, na citologia e biologia molecular, também na playlist de oncologia, você pode acessar também depois, nós falamos um pouco sobre essa importância dessa dinâmica de eucromatina e heterocromatina. No tocante ao ciclo celular, na fase de intérfase, existe esse equilíbrio cromatina e heterocromatina. Agora, quando a célula vai fazer uma divisão celular, que é o processo de mitose propriamente dito, é muito importante que a célula condense o seu DNA. Tá? É muito importante que todo o DNA esteja na forma de heterocromatina, onde o nível máximo de compactação das fitas de DNA nós chamaremos de cromossomos. E é justamente o cromossomo que será a base do estudo da aula de hoje. Muitos estudos citogenéticos, inclusive, eles se baseiam na classificação dos cromossomos e bem como na descrição da morfologia desses cromossomos. Isso vai ser uma ferramenta, na verdade, a citogenética e a classificação dos cromossomos e o estudo da sua morfologia vai ser uma base muito importante para nós detectarmos e diagnosticarmos muitas doenças genéticas. Ok? Então, como nós já sabemos, o DNA ele pode existir tanto na forma de um DNA totalmente relaxado, totalmente separado de proteínas, até no seu nível máximo de compactação, que é o cromossomo, que é a fibra de 1400 nanômetros. Se você quiser ver aulas mais específicas sobre isso, nós temos na playlist de bioquímica, como eu falei, de ácidos nucleicos, na aula de número 3, na playlist de bioquímica, também na playlist de citologia e biologia molecular, e também na parte de oncologia. Bem, os cromossomos metafásicos, todos eles estão na forma de cromossomo, estão na forma mais compactada, de 1400 nanômetros, como nós já falamos, e isso é importante para justamente garantir o sucesso do processo de anáfase, que é o processo que ocorre logo após a metáfase, onde as cromátides irmãs elas devem ser adequadamente separadas. Caso ocorra algum erro nesse processo, problemas genéticos que venham ocasionar neoplasias sérias podem ocorrer em um próximo ciclo celular. Ok?
O cromossomo é a forma de maior condensação do DNA. O DNA ele é uma fita de em torno de 1,8 metros de comprimento, né, e ele deve caber em um núcleo que tem um pouco mais de 20 micrômetros de diâmetro. Então é muito importante que o DNA ele consiga se compactar muito rapidamente e compactar de tal forma que todo esse DNA possa caber em um núcleo muito pequeno. E também de forma a garantir uma separação eficiente das cromátides irmãs e assim garantir a transmissão da informação genética para as células filhas. Isso vale tanto para as células somáticas no processo de mitose, como para as células germinativas no processo de meiose, que nós veremos na aula de gametogênese. Bem, de posse disso, uma técnica muito importante para o estudo dos cromossomos é a técnica que nós chamamos de microtécnica. Essa é uma técnica que nós falaremos um pouco mais no final dessa aula, mas ela consiste na obtenção de cromossomos, né, ou seja, o DNA no seu máximo nível de compactação, em um período muito específico do ciclo celular, que é o período da metáfase, que é uma fase importante do processo de meiose. Por que metáfase, professor? Porque é na metáfase que os cromossomos se encontram no seu nível máximo de compactação, certo? E então por isso, isso vai facilitar a visualização dos cromossomos e assim nós analisarmos a estrutura desses cromossomos e inferirmos se houve ou não alguma anomalia cromossômica, alguma anomalia genética, uma inserção, uma deleção, um número anormal de cromossomos, uma trissomia, por exemplo. Então, doenças como essas nós podemos facilmente identificar realizando um cariótipo. E a microtécnica ela é uma etapa essencial do processo de obtenção de um cariótipo. No que consiste a microtécnica? Essa figura está um pouquinho pequena, mas basicamente consiste em nós obtermos um tipo celular que tem a capacidade de se dividir, de realizar mitose. Por exemplo, células, linfócitos, leucócitos de forma geral, células que nós consigamos cultivá-las em laboratório, porque elas se dividem, realizam mitose de forma ativa. E também, além disso, nós colocamos no meio de cultura essa substância chamada fitoaglutinina. Na verdade, é uma proteína, e ela vai ser uma proteína ativadora da mitose, ou seja, as células irão começar a se dividir de forma muito intensificada. Por que isso é importante? Porque eu preciso ter o máximo número possível de células em metáfase. Ou seja, por quê? Porque eu quero enxergar cromossomos. Eu quero enxergar cromossomos, que é a fase de maior compactação do DNA. Mas como que eu garanto, então, que todos os cromossomos que nós observarmos, todos eles estarão na fase de metáfase, que é o nível de maior compactação, sendo que a célula vai sempre estar se dividindo, fazendo as fases da intéfase, depois a mitose. Como que nós vamos garantir que todas as células estejam ao mesmo tempo na metáfase, ou seja, na fase onde o cromossomo está no seu nível máximo de compactação? Depois de cultivar essas células em fitoaglutinina por 24 a 48 horas, nós administramos nesse meio de cultura o inibidor da despolimerização das fibras do fuso mitótico, dos microtúbulos, que é a colchicina, que inclusive é utilizada como um fármaco contra o câncer, por conta dela inibir o ciclo celular. Como a colchicina ela vai atuar? Ela vai inibir a despolimerização das fibras do fuso mitótico, que são microtúbulos. E com isso, ela vai inibir basicamente o processo de anáfase, ou seja, ela vai fazer com que todas as células elas estacionem em metáfase. Por que metáfase, professor? Porque metáfase, todos os cromossomos estão no seu nível máximo de compactação na parte equatorial da célula. Quando que a metáfase termina? Quando a anáfase começa. Quando a anáfase começa? Quando ocorre o que? A separação das cromátides irmãs. O que faz as cromátides irmãs separarem? A despolimerização das fibras do fuso mitótico, que é composta por microtúbulos. Então, se eu administro colchicina nesse exato momento, da metáfase, o que vai acontecer? A anáfase não vai ocorrer, porque esse processo de despolimerização estará inibido. Então, com isso, todas as células estacionarão na fase de metáfase, todas elas estarão com seus cromossomos no nível máximo de compactação. Então, com isso, logo após esse procedimento, eu coloco essas células em meio hipotônico, de forma a alisar essas células e liberar assim
todos os cromossomos no seu nível máximo de compactação. Tá? E com isso, né, eu posso facilmente fazer uma fotografia, certo? Isso aqui é uma fotografia, a gente nunca obtém um cariótipo assim bonitinho dessa forma. Isso a gente tem que montar esse cariótipo. E como que nós montamos esse cariótipo? Nós tiramos uma fotografia, né, antigamente se recortava a fotografia, hoje em dia, por método computacional, muito facilmente nós conseguimos organizar esses padrões e basicamente pareamos os cromossomos par a par com base na sua morfologia, na homologia dos aspectos morfológicos dos cromossomos. Tá ok? E nós vamos falar, nós temos outras técnicas de marcação dos cromossomos que nós falaremos na aula de hoje. Bem, isso aí é um cariótipo, então um cariótipo com os 22 pares de cromossomos autossômicos, né? Nós temos 46 cromossomos, sendo 44 autossômicos, 2 sexuais. Né? Esse aqui é um cariótipo de um indivíduo do sexo masculino. Então, nós temos os cromossomos em pares aqui. Então, o par 1, o par 2, o par 3, o par 4, até o par 22, totalizando 44 cromossomos. E aqui o par de cromossomos sexuais. Um cromossomo X duplicado e o cromossomo Y também duplicado. Todos estão duplicados porque esses cromossomos foram obtidos em metáfase. Na metáfase, todo o seu genoma está duplicado, haja vista, né, o processo de divisão celular. Bem, os cromossomos humanos eles podem ser classificados em grupos. São 7 grupos que são denominados com as letras de A até G. E o que vai definir esses grupos? O que vai definir esses grupos basicamente são o tamanho do cromossomo e os caracteres morfológicos. Basicamente, de caráter morfológico, nós levaremos em conta a posição do centrômero. Ok? Então, conforme a posição do centrômero e também conforme o tamanho do cromossomo, com base nesses 2 parâmetros, esses grupos serão divididos. Então, serão 7 grupos marcados com as letras de A até a letra G. Então, os 7 grupos são o grupo A. O grupo A é representado pelos cromossomos, pelos pares de cromossomos, né, de 1 até 3, certo? Esse grupo, ele representa os cromossomos de 1 até 3, eles são cromossomos grandes, com centrômeros, classificação por base nos centrômeros, né, são cromossomos metacêntricos e submetacêntricos. Por quê? Porque com base na posição do centrômero. Se o centrômero está na posição mediana do cromossomo, do par de cromossomo, né, duplicado, ele será um cromossomo metacêntrico. Agora, se o centrômero está levemente deslocado para uma das extremidades, será um cromossomo submetacêntrico. Ok? Então, esse grupo A é representado por esses cromossomos que são grandes e que são metacêntricos e submetacêntricos. O grupo B é representado pelos cromossomos 4 e 5. Os cromossomos 4 e 5 se caracterizam por serem cromossomos grandes e submetacêntricos. O grupo C ele é representado pelos cromossomos de 6 a 12 e também pelo cromossomo X. Esses cromossomos são cromossomos de tamanho médio e com a posição do centrômero submetacêntrica. Então são cromossomos submetacêntricos. O grupo D é representado pelos cromossomos de 13 a 15, 13, 14 e 15, são cromossomos de tamanho médio e com a posição do centrômero acrocêntrica. Então são cromossomos acrocêntricos. O grupo E é representado pelos cromossomos de 16 a 18, são cromossomos pequenos, metacêntricos e ou submetacêntricos. O grupo F é representado pelos cromossomos 19 e 20, são cromossomos pequenos e submetacêntricos. E o grupo G é representado pelos cromossomos 21, 22 e pelo cromossomo Y. Todos esses cromossomos são cromossomos muito pequenos e com a posição do centrômero acrocêntrica. Ok? E aqui nós temos o cariótipo, o inventário do cariótipo com base nesses 7 grupos de cromossomos, né, classificados conforme o tamanho e a posição, né, do seu centrômero. Então aqui nós temos os cromossomos do grupo A, os cromossomos do grupo B, né, o grupo A de 1 até 3, o grupo B de 4 até 5, o grupo C é o grupo maior, né, ele é representado pelos cromossomos dos pares 6 até o par 12 e também pelo cromossomo X. O grupo D é representado pelos cromossomos de
do par 13 até o par 15. O grupo E representado pelos cromossomos dos pares 16 até o par 18. O grupo F, os pares 19 e 20. E o grupo G, os pares 21 e 22. Ok? O grupo F faltou incluir o cromossomo Y. O grupo F formado pelos pares 19 e 20 e o cromossomo Y. Ok? E assim nós fechamos a classificação morfológica dos cromossomos. Por que ela é importante? Caso ocorra alguma inserção, deleção, caso ocorra alguma translocação, como ocorre, por exemplo, no linfoma de Burkitt, por exemplo, que é a base molecular, né, para uma oncologia, para um câncer importante, que é o linfoma de Burkitt, que é causado pelo vírus Epstein-Barr. Essa base molecular consiste numa translocação, né, entre dois cromossomos. E nós daremos alguns exemplos aqui na aula de hoje. Bem, como que nós representamos por escrito um cromossomo? Então, isso é uma regra, né, mas apenas para mencionar, né, essa regra ela foi estipulada pela Conferência de Chicago, né, com base em estudos de citogenética. Então, postulou-se que duas regras, né, duas propostas, né, na verdade não duas propostas, duas regras, né, que a representação ela é dada primeiramente mencionando o número de cromossomos que a célula possui, ou que o indivíduo possui, ou que a espécie possui, tá? Isso vale para todas as células, todas as espécies. Seguido, a segunda regra, da composição de cromossomos sexuais. Tá? E também, né, caso esse indivíduo ele possua alguma anomalia cromossômica, alguma trissomia, por exemplo, né, nós devemos representar após a indicação do número de cromossomos e após a indicação da composição de cromossomos sexuais, nós devemos indicar pelo número mais e o cromossomo que foi adicionado aqui da cópia, né, que teve a cópia adicionada. Então, por exemplo, um homem com a trissomia do 21, então ele tem 47 cromossomos, é um homem, então tem a base XY, tá, que marca a masculinidade, né, citogenética, adicionado, né, da informação de onde está a trissomia. Então, a trissomia está no cromossomo 21, então a trissomia do 21. Tá? Aqui, no caso, uma mulher com síndrome de Turner. Síndrome de Turner ocorre apenas em mulheres, e no caso da mulher ter os dois cromossomos X, ela tem apenas um X. Então, ela vai ter 45 cromossomos, número total, configuração, né, dos cromossomos sexuais X e 0. Ok? Então, dessa forma, nós definimos, né, a configuração de cromossomos de uma pessoa. Aqui eu não coloquei, mas se fosse um indivíduo com Klinefelter, por exemplo, né, seria o indivíduo 47 XXY. 47 XXY, porque a adição está no cromossomo X, cromossomo sexual. Tá? Então, isso foi estipulado pela Conferência de Chicago, que é a convenção que vocês veem nos livros textos de genética. Bem, os cromossomos, como eu mencionei anteriormente, eu falei dos grupos, mas não falei da classificação. Eles são classificados em quatro tipos de cromossomos. Eu falei dos grupos, né, no cariótipo humano. E eu falei também que esses grupos são definidos pelo tipo de cromossomo e pelo tamanho deles. Mas eu não falei como que os cromossomos são classificados. É muito simples. Eles são classificados com base na posição do centrômero, que é essa região de concentração primária aqui no cromossomo. Então, nós temos 4 tipos de cromossomos possíveis. São eles o cromossomo metacêntrico, onde o centrômero está posicionado na região mediana do cromossomo. Nós temos o cromossomo submetacêntrico, onde o centrômero está levemente deslocado para uma das extremidades do cromossomo. E nós temos também como terceiro tipo o cromossomo acrocêntrico, onde a construção primária, onde o centrômero está quase localizado na extremidade do cromossomo, mas não totalmente na extremidade, mas sim numa região bem próxima. E nós temos um quarto tipo de cromossomo, que não coloquei aqui, que são os cromossomos telocêntricos, que são aqueles cromossomos cujo centrômero está localizado exatamente na extremidade do cromossomo. Esses são os cromossomos telocêntricos. Por que eu não coloquei eles aqui? Porque nas células humanas
né, como nosso foco são células humanas não possuem cromossomos telocêntricos. Então, ok? Apenas cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Então, humanos não possuem cromossomos telocêntricos. E um ponto importante é que a posição do centrômero ela vai separar os cromossomos em braços. Isso é muito interessante, muito importante na classificação de locus genético. Por quê? Porque conforme a posição do centrômero, os braços do cromossomo, que está duplicado, obviamente na metáfase, serão separados em dois tipos, os braços P e os braços Q. O braço P são os braços menores, vem do francês petit, que quer dizer pequeno. E os braços Q vem de longo, porque em francês, né, longo quer dizer kiwi, né? Kiwi significa longo em francês. Né? Então, os braços longos serão representados pela letra Q e os pequenos pela letra P. Bem, outro ponto interessante também, que vale ressaltar, que em células femininas, nós temos a presença do corpúsculo de Barr. Então, como em células femininas, humanas, e também isso ocorre também em animais também, em mamíferos. Então, nós temos a presença de dois cromossomos X. Como os dois não precisam ser expressos em células somáticas, uma desses cromossomos está na forma condensada, na forma de heterocromatina constitutiva. Então, toda vez que você visualiza uma célula feminina, em microscopia, você vai enxergar no núcleo dessa célula o corpúsculo de Barr, que é justamente esse cromossomo X totalmente compactado. Né? Nunca os dois estão expressos, apenas um deles estará expresso, estará ativamente sendo transcrito, enquanto o outro estará constantemente compactado. Professor, qual que é compactado, que veio do pai ou da mãe? Isso é aleatório. Tá? Em algumas células será do pai, outras células será da mãe. Isso ocorrerá de forma totalmente aleatória. Exceção, né? Apenas células germinativas terão os dois cromossomos X ativos. Isso porque durante a gametogênese, né, a oogênese, quando ocorre a separação dos cromossomos homólogos, os dois precisam estar ativos. Tá, ok? Não durante a separação, obviamente, mas nas células filhas eles estarão ativos. Obviamente, durante a separação, eles estarão compactados, né, durante o processo ali de anáfase. Ok? Ali na meiose, no contexto da gametogênese. Na separação será tudo compactado, porém, nas células filhas, nos gametas, estarão descompactados. Bem, e ainda nesse contexto, né, essa pesquisadora Mary Frances Lyon, né, ela fez algumas considerações no tocante ao corpúsculo de Barr, que nós já falamos aqui nesse slide anterior. Então, nas células somáticas, as fêmeas de mamíferos, apenas um cromossomo X é geneticamente ativo. O outro permanecerá geneticamente inativo, na forma de heterocromatina, aparecendo, mesmo em células da entéfase, como um corpúsculo. Esse corpúsculo será chamado corpúsculo de Barr. A inativação ocorre muito cedo na vida embrionária, então no 15º, 16º dia após a fecundação. Então, ainda durante a fase embrionária, né, nos primeiros dias, esses dois cromossomos, se a fecundação gerar, né, uma célula feminina, né, se a fecundação ela resultar no indivíduo de uma mulher, né, no indivíduo de sexo feminino, né, a célula ovo, né, ali o zigoto for XX, né, os dois X, né, os dois cromossomos X estarão descompactados. No entanto, né, a partir do 15º, 16º dia, um deles, né, se compactará de forma definitiva na forma de corpúsculo de Barr. Ok? Isso ocorre muito cedo na fase embrionária. Em qualquer célula somática feminina, o X inativo pode ser de origem materna ou paterna, como eu falei, isso é aleatório. A inativação do cromossomo X é reversível nas células germinativas, tá? Então, como eu falei anteriormente, então células germinativas elas devem formar gametas que têm um genoma haploide. Então, é necessária essa reativação, por quê? Porque é necessário que uma versão, um cromossomo X, né, do par, né, um cromossomo X do par, ele vá para um gameta específico, para um ovócito secundário específico. Então, esses dois cromossomos X, eles precisam estar novamente ativados. Então, essa inativação é reversível e ela vai se reverter durante a gametogênese, durante a oogênese,
em mulheres. Bem, nós falaremos um pouco mais adiante, né, na parte de FISH. Eu vou falar um pouco na parte de citogenética sobre a técnica de FISH, que é a hibridização por fluorescência in situ. Né, nós podemos marcar os cromossomos, né, usando fluoróforos, usando sondas, na verdade, né, usando sondas moleculares, né, sequências de DNA associadas com fluoróforos. Então, um fluoróforo bastante utilizado em citogenética, nós vamos falar daqui a pouco, é a fluoroceína, que é um composto que emite fluorescência, um composto que você pode enxergar como composto de cor verde, né, bastante brilhante. Ele tem essa forma molecular, quase sempre ele estará associado a sondas de DNA que nós utilizamos na técnica de hibridização por fluorescência in situ. Tá ok? Então, vamos falar daqui a pouco sobre essa técnica. Bem, e com base nessa classificação de Chicago, né, como que nós representaremos os cariótipos em diversas situações, né, homem e mulher, e algumas síndromes, algumas anomalias cromossômicas, que inclusive nós vamos falar na próxima aula sobre essas anomalias, né, como que nós representamos isso. Então, por exemplo, uma mulher normal, nós vamos escrever o cariótipo de que forma? Né, 46 cromossomos, né, sendo 44 autossômicos, 2 sexuais, mas nós colocamos apenas da seguinte forma: 46 cromossomos, vírgula, XX, os 2 sexuais. Número de cromatinas, cromatina sexual, corpúsculo de Barr. Então, o número de cromatina sexual, corpúsculo de Barr é a mesma coisa, são sinônimos. Então, número de cromatinas sexuais, corpúsculos de Barr, 1. Número de cromossomos Y, 0. Né, representamos dessa forma. Então, homem normal. Então, 46 cromossomos no total, né, sendo 44 autossômicos e 2 sexuais. Configuração de cromossomos sexuais, XY. Número de corpúsculos de Barr, número de cromatinas sexuais, 0. Né, homens não possuem corpúsculo de Barr, ok? Número de cromossomos Y, 1. Né, isso vai definir, né, geneticamente o homem. Agora vamos falar um pouco das síndromes, né? As principais, não todas, né? Síndrome de Klinefelter, né? O indivíduo ele vai apresentar pelo menos 47 cromossomos. Existem variantes de Klinefelter com 48, 49, mas pegando aqui a mais simples, né? Então, 47 cromossomos, sendo que a trissomia ela está onde? A trissomia está, né, nos cromossomos sexuais. Existe mais uma cópia do cromossomo X, né? Não uma cópia, mas um outro cromossomo X. Né? Então, esse indivíduo ele vai ser um homem, né, e vai possuir cromatina sexual. Olha que interessante. Então, se você pegar um indivíduo com Klinefelter, um paciente com Klinefelter, fizer um estudo citológico, né, de amostras de células desse indivíduo, você vai observar que mesmo ele sendo um homem, tendo o cromossomo Y, ele terá a cromatina sexual, ele terá o corpúsculo de Barr, porque um desses cromossomos X estará condensado na forma de corpúsculo de Barr. Tá? Então, ele terá a cromatina sexual e ele terá, obviamente, o cromossomo Y. Trissomia do X, né? Então, uma mulher com uma dose adicional do cromossomo X. Então, ela terá 2 cromatinas sexuais, tá? 2 desses cromossomos X se compactarão na forma de heterocromatina, né? 2 cromatinas sexuais, 2 corpúsculos de Barr e nenhum cromossomo Y. É uma mulher. Síndrome do tetra. Então, existem indivíduos, né, do sexo feminino que possuem 48 cromossomos. Por quê? Porque eles possuem o dobro de cromossomos X. Elas possuem 4 cromossomos X. Então, desses 4, 3 estarão inativados na forma de corpúsculo de Barr. Então, as células terão 3 cromatinas sexuais e nenhum cromossomo Y. Síndrome do penta, seguindo o mesmo sentido, né, ela terá, né, 3 cromossomos a mais. Né, dos 2 sexuais que ela deveria ter, ela terá 5 sexuais X. Então, desses 5 sexuais, apenas um é suficiente. Então, ela terá 4 cromatinas sexuais, 4 deles estarão compactados, e como uma mulher não tem cromossomo Y. E síndrome do duplo Y, nós estudaremos também na próxima aula sobre anomalias cromossômicas. Então, 47 cromossomos, ele possui um cromossomo X apenas, então não tem cromatina sexual. 2 cromossomos Y, então, né, 2 cromossomos Y. Mas, professor, esse corpúsculo de Barr só acontece quando eu tenho mais de um X? Sim,
né? No caso do homem que tem o super-homem, ou o homem que tem o duplo Y, né? Um outro Y ele não vai se compactar como acontece no X. Os dois estarão ativos, tendo regiões transcritas e regiões não transcritas. Tá, ok? Ele vai apresentar dois cromossomos Y, né? E não vai apresentar nenhuma cromatina sexual. Tá? Um deles não se compacta como ocorre no X. Tá, ok? Bem, quando que é importante nós realizarmos um cariótipo humano? Quais são as situações que o médico clínico deve estar atento, né, obstetra, seja qual for, seja qual área da medicina onde for requisitado um exame genético, quais são as situações em que o médico deve requisitar uma análise cromossômica? Então, no caso de uma mulher, se ela possui né, no seu histórico o abortamento recorrente, tá? A mulher ela tentou várias vezes engravidar, em várias delas ela teve abortamento recorrente. Então é interessante se realizar ali se requisitar uma análise cromossômica, tá? Ambiguidade sexual, anormalidade do desenvolvimento sexual. Então indivíduos que possuem ali uma anormalidade nas genitálias, é interessante, né, se obter um cariótipo, né? Anormalidades congênitas múltiplas, também é fundamental se obter um cariótipo. Deficiência mental sem causa conhecida. Gestação em mulher de idade avançada, isso é muito importante. Em especial, é fundamental se realizar o exame de aminocentese, que basicamente se obtém um pouco do líquido amniótico, que contém já algumas células ali do bebê, do feto que está ali se desenvolvendo, e a partir dessas células nós realizaremos ali um cariótipo, para se averiguar, né, se a composição cromossômica ali daquela criança. História familiar de síndromes cromossômicas. Então, se um indivíduo possui muitos indivíduos na sua família que apresentam algum tipo de síndrome cromossômica, é interessante, caso exista uma base genética, uma predileção genética na família para a ocorrência dessas síndromes. Malignidade, síndromes por quebra cromossômica ou neoplasias. Então, certos tipos de neoplasias são desencadeados por translocações cromossômicas, né, como a leucemia mieloide aguda, que no caso o cromossomo Filadélfia, inclusive, ele é possível ser identificado por análise citogenética. Também o linfoma de Burkitt também, que é causado por uma translocação também. Então é interessante se realizar um cariótipo nesse caso. Problemas de fertilidade, natimortos ou morte neonatal por causa desconhecido inexplicável, isso no histórico da mãe, né? Problemas precoces de crescimento e de desenvolvimento, ok? Então todos esses casos são situações que o clínico ou o médico especialista ele deve estar atento para requisitar um cariótipo do paciente. Bem, então quais são os principais tipos de células, quais são as situações, né? Nós já listamos algumas aqui, mas apenas enfatizando. Então, células tumorais, né, tipos de amostras para se obter cariótipos. Então, por exemplo, alguns tipos de neoplasias, como eu falei anteriormente, como leucemias, a leucemia mieloide aguda, como o linfoma de Burkitt, por exemplo, né, nós podemos detectar essas neoplasias com base, né, em um cariótipo, né, observando as translocações entre os cromossomos, né. Então, nós podemos utilizar cariótipos para o diagnóstico efetivo de neoplasias, né? Também para avaliação também do transplante de medula óssea, né? No medula óssea, né, o indivíduo que possui, né, a doença da leucemia, né, ele possui, né, seus leucócitos ou linfócitos, né, totalmente disformes, né, com pleomorfismo, atipia celular, né, o que caracteriza, né, a leucemia ou os linfomas, né? Então esse indivíduo ele precisará, né, em certos casos, de um transplante de medula. Então, para se avaliar se o transplante ele teve sucesso, né, de tempos em tempos se avalia, né, esse indivíduo, né, como estão ali os linfócitos e os leucócitos, né? E também com base na avaliação de bancos de medula óssea, né? Então, o indivíduo vai doar, né, medula óssea, deve se avaliar, né, como estão, né, ali os leucócitos, os linfócitos dessa medula. Também exames pré-natais, né, como por exemplo um exame muito interessante é a aminocentese.
onde, como eu falei anteriormente, se obtém um pouco, né, do líquido amniótico ali durante a gestação, para se obter um pouco das células da criança que muitas delas já estão suspensas ali no líquido amniótico, né? E ali, a partir dessas células, nós realizamos ali um cariótipo e ali averiguamos, né, como é a composição cromossômica, né, se está tudo ok, se tem alguma trissomia ou não, né, alguma translocação, alguma deleção, algo do tipo. Bem, o cariótipo, como nós obtemos ele, né, pela técnica de microtécnica, como eu disse anteriormente, né, aqui é uma figura aqui apenas mostrando, né, que o cariótipo nós obtemos ele não está bonitinho dessa forma, ele está totalmente aleatório, nós temos que organizá-los com base nos cromossomos homólogos, né, e nós podemos, por técnicas avançadas de citogenética, que eu vou falar mais desse ponto diante na aula, nós podemos marcar os cromossomos com sondas específicas e essas sondas estarão marcadas com fluoróforos específicos, né, com corantes específicos que nos permitirão diferenciar um cromossomo do outro ou regiões diferentes do mesmo cromossomo. Bem, eu vou falar um pouco agora das técnicas de bandeamento, tá? Foram técnicas muito úteis no mapeamento do genoma humano, né, para se determinar regiões nos cromossomos, nos 23 cromossomos, nos 46 cromossomos, né, 44 autossômicos e 2 sexuais, né. Hoje em dia, né, existem técnicas mais avançadas para se fazer isso, tá? Mas eu vou falar rapidamente das técnicas de bandeamento. Basicamente, nós temos várias técnicas para bandeamento, né. As principais delas eu vou mencionar aqui agora. Nós temos o bandeamento Q. O bandeamento Q ele consiste no tratamento desses cromossomos com quinacrina. Tá? A quinacrina ela vai marcar regiões ricas em AT e também o cromossomo Y. Tá, ok? Então nós vamos ver, né, um cariótipo, né, com essas regiões marcadas com quinacrina um pouco mais escuras. Tá? Aqui nessa figura nós temos um bandeamento Q, mas nesse caso um bandeamento Q um pouco mais melhorado. Né? Esse bandeamento ele foi realizado com a fluoresceína, tá, ok? Por isso que ele tem essa cor verde mais intensa, tá? Mas basicamente o bandeamento que ele permite, né, nós marcarmos regiões ricas em AT, tá? Geralmente regiões microsatélites são regiões ricas em AT. Um segundo tipo de bandeamento também muito utilizado, né, na verdade era bastante utilizado, hoje em dia nem tanto, é o bandeamento G. Ele permite marcação de regiões ricas nas bases guanina e citosina, tá? Então, regiões mais claras serão regiões ricas em GC, são regiões que têm uma grande probabilidade de possuírem genes ativos, enquanto que nas regiões escuras desse bandeamento, né, ela corresponde a regiões com poucos genes ativos, tá, ok? Esse bandeamento também ele vai mostrar um padrão de bandas claras e bandas escuras, no qual as faixas escuras corresponderão a DNA rico em AT, geralmente DNA microsatélite, e regiões de DNA microsatélite, DNA mini satélite, DNA satélite são regiões com baixa densidade gênica, regiões com baixa concentração de genes, tá? Regiões que não são ativas transicionalmente. Aqui é um exemplo de um cariótipo, né, com bandeamento G, né, mostrando as regiões escuras e as regiões claras. Como eu falei com vocês, as regiões escuras são regiões que correspondem a regiões pobres em genes no cariótipo, enquanto que as regiões claras são regiões ricas em genes no cariótipo. Por sinal, são regiões ricas em GC. O interessante é que as regiões claras elas apresentam a maioria dos pontos de quebra e rearranjo do genoma. Isso que é interessante. As regiões claras são regiões mais ricas em gene e também, né, coincidentemente ou não, são as regiões mais propensas a sofrerem quebras. Tá? Eu digo coincidentemente, mas na verdade há uma base citogenética para isso. Por quê? Porque as regiões mais claras, sendo as regiões mais ricas em genes, são regiões que estão mais na forma de eucromatina, isso na célula intérfase. Isso aqui é metáfase, isso aqui é cromossomo compactado. Agora, quando essa célula está em intérfase, essas regiões que correspondem no cariótipo a regiões mais claras, são regiões mais transcricionalmente ativas, são regiões mais ricas em genes.
E como essas regiões estão quase sempre na forma de eocromatina, não tanto na forma de heterocromatina, essas regiões estão mais o quê? Desprotegidas fisicamente, não estão tão associadas com estonas. Então, faz sentido biologicamente falando, do ponto de vista molecular, que essas regiões sejam mais suscetíveis a quebras. Temos também um tipo de bandeamento interessante para a marcação de regiões teloméricas, que é o bandeamento T. Ele vai marcar regiões ricas em AT. O telômero ele é uma região muito rica em microsatélite, então é uma região muito rica nas bases AT. Tá ok? Muito útil para a marcação cromossômica, para determinarmos os telômeros. Tá? Apenas a título de referência ali durante o estudo citogenético, onde está o telômero, e temos ali a partir de então uma referência para nos localizarmos ali nos braços dos cromossomos, no braço P, no braço Q. Lembrando que o braço Q é o braço longo e o braço P é o braço menor dos cromossomos. Isso é muito útil, inclusive, para a determinação de locos gênicos e localização das regiões gênicas específicas. Temos também um tipo de bandeamento, que é o bandeamento NOR, ou bandeamento NOR. Nesse bandeamento, os cromossomos são curados nas regiões satélites também, mas especificamente na região organizadora do nucleolo. Tá ok? Nesse bandeamento, essa figura ela não mostra isso, mas nesse bandeamento, eu não trouxe a figura aqui, é utilizado prata, porque a prata ela vai ter uma afinidade sobre essas regiões AT. Tá ok? E nesse bandeamento NOR, é interessante que ele vai marcar regiões organizadoras do nucleolo. Essas regiões são regiões que codificam os RNAs ribossomais, 18S e 28S. Tá ok? Nessa figura aqui bonita que nós temos, não é a marcação original do bandeamento NOR. A marcação é feita com prata, mas nós podemos também fazer um bandeamento NOR utilizando sondas por FISH, sondas de DNA, em inglês tem esse termo labeled, quer dizer associadas, vamos dizer assim, etiquetadas com moléculas que liberam fluorescência, como no caso da fluoresceína e da rodamina. Então aqui no caso o contracorante é a rodamina, nesse caso utilizou-se sondas de DNA que marcaram todos os cromossomos de forma indiscriminada com a sonda ligada à rodamina, ou seja, todo o DNA está marcado de vermelho, e a região dos telômeros está marcada com uma sonda de DNA associada à fluoresceína, que emite, que possui a fluorescência, que possui a cor verde. Então nós podemos aí diferenciar muito facilmente a região dos telômeros. Bem, pessoal, e qual que é a importância das técnicas de bandeamento? As técnicas de bandeamento elas foram úteis para poder justamente se construir o sistema de nomenclatura cromossômica. Esse sistema de nomenclatura ele foi estipulado pelo Sistema Internacional de Nomenclatura Citogenética Humana. E por que é importante essa nomenclatura? De nós nomearmos os cromossomos, nomearmos os cromossomos e definirmos as regiões de cada cromossomo. Porque muitas doenças elas são originadas por translocações cromossômicas, como por exemplo o linfoma de Burkitt e a leucemia mieloide crônica. Então são translocações muito conhecidas, onde uma região de um cromossomo ela é translocada para uma região de um outro cromossomo. Então essas translocações elas são importantes para os cientistas eles reportarem a translocação para os cientistas em artigos científicos, papers, e também para dirigir estratégias de terapia gênica, eventualmente, se forem desenvolvidos no futuro, técnicas desse tipo. Tá? E também para o mapeamento do genoma humano, também ele foi muito importante, essa nomenclatura cromossômica, para indicarmos aonde está localizado um gene específico, um grupo de genes específicos. Tá? E como é que essa nomenclatura ela funciona, pessoal? Ela é formada basicamente por esses algarismos, onde o primeiro algarismo, o número 1, o número 2, 3, e assim por diante, ele irá se dirigir ao número do cromossomo, nesse caso o cromossomo 1. Depois é seguido por uma letra. Essa letra ela pode ser P de pequeno ou Q de longo, longo do francês, como nós falamos anteriormente. Kiwi e petit, longo e pequeno. Tá? Se é o braço longo ou se é o braço pequeno do cromossomo, tá ok? Depois, ou seja, esse gene está localizado no cromossomo 1, no braço longo, tá? E
Aonde no braço longo? Então o segundo número aí, depois, o primeiro número depois da letra, ele vai indicar a região desse braço, tá? Então na região 2. Depois da região, nós vamos ter o número da banda nessa região, será a banda 1, e ponto 2 será esse último algarismo, depois do ponto se indicará a subbanda. Professor, que banda é essa? Como essas bandas são determinadas? Justamente as técnicas de bandeamento irão auxiliar nesse processo de classificação. Por isso que o bandeamento é importante. Ele vai definir o número de bandas, né, que um cromossomo possui. Estima-se que o nosso genoma, né, todos os cromossomos, somando todos, eles têm em torno de 350 a 400 bandas. Tá? Banda não tem nada a ver com gene, tá, pessoal? São regiões do cromossomo, tá? Com base nessas técnicas de bandeamento que eu mostrei para vocês. Tá ok? Então, por que isso é útil? Né, na marcação citogenética, para indicarmos a localização de genes específicos. Né? Isso tem mais utilidade nas doenças causadas por translocação cromossômica. Tá? Nós vamos falar, inclusive, até um pouco delas na próxima aula. Bem, limitações da citogenética convencional, que é a citogenética que depende de nós pararmos o ciclo celular na metáfase para obtermos ali cariótipos. Tá? Então ela sempre vai requerer cromossomos em metáfase e a resolução também é bastante limitada, porque ela vai depender sempre dessas técnicas de bandeamento, tá, que não são tão conclusivas. Tá? Hoje em dia nós utilizamos várias técnicas com base em sondas de DNA. Tá? As três principais dessas técnicas são a técnica de Fish, que é a hibridização de fluorescência in situ. Temos outras técnicas como a SCAI, que é o cariótipo espectral multicolor, e o CGH, que é a hibridização genômica comparada. Tá? Essas duas últimas elas são técnicas um pouco mais robustas e exigem programas de bioinformática mais avançado. Então não são técnicas tão triviais de serem aplicadas. A técnica de Fish é uma técnica mais popularmente utilizada, digamos assim. É uma técnica bastante útil, bastante resolutiva. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dela nos próximos slides. A vantagem da Fish, que só para poder já introduzir e falar um pouco dela, é que enquanto que as técnicas de citogenética convencionais, nós falamos anteriormente, microtécnica, bandeamento, né, dos cromossomos, elas dependem sempre dos cromossomos estarem em metáfase para se obter um cariótipo. Com a técnica de Fish eu posso fazer a marcação desses genes ou dos cromossomos específicos em qualquer fase do ciclo celular, seja na metáfase ou qualquer período da interfase, na fase G1, S ou G2, não importa. Por quê? Porque a marcação é feita com base em pareamento de DNA. Tá? Então nós utilizamos uma sonda de DNA marcada com fluoróforo, essa sonda vai se parear ali na região gênica específica. Tá? E quais são os princípios da técnica de Fish? Então a técnica se baseia na formação de um duplex, de uma sonda de DNA marcada, né, com fluoróforo. Esse duplex ele tem um pareamento de bases complementar com a sequência alvo, com a sequência de interesse que eu quero marcar no cariótipo. Ou em qualquer região do genoma, se esse genoma está totalmente descompactado no caso da interfase. Essa técnica de Fish ela permite detectar sequências gênicas específicas, como regiões de microdeleções e rearranjos cromossomais. Então, se uma doença genética, como eu mencionei anteriormente, o linfoma de Burkitt ou a leucemia mieloide crônica, que são deleções, na verdade são translocações consagradas, conhecidas na medicina, se essas regiões são conhecidas, nós podemos definir, nós podemos desenvolver sondas de DNA específicas para essas regiões e assim associar essas sondas com um fluoróforo específico e realizar um Fish ali para poder detectar essas regiões de translocações, de microdeleções e assim por diante. A técnica de Fish também ela pode ser empregada para o estudo de cromossomo, tanto na metáfase como na interfase, como eu falei anteriormente. Então não é mais necessário a técnica de microtécnica de pararmos ao ciclo celular na metáfase e assim realizarmos a lise, obtermos cromossomos metafásicos e só então realizarmos ali as técnicas de citogenética. Tá? Em qualquer parte do ciclo celular nós podemos realizar um Fish. Bem, a técnica no que se baseia? Então, como eu falei anteriormente, se baseia no emprego de sondas de DNA,
Tá? Essas sondas de DNA elas são sintetizadas de forma específica, né, com base na complementaridade de bases da região de interesse que eu quero revelar ali no genoma, ali no cromossoma, ali na minha amostra de DNA. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma sonda de DNA para marcar, por exemplo, um mix-C, por exemplo, ou marcar uma região onde houve uma translocação, uma região que eu conheço do genoma, onde eu conheço a sequência já é conhecida. Eu vou fazer uma sonda que tem uma sequência complementar de bases com aquela região minha de interesse, só que essa sonda ela vai ser marcada com um fluoróforo, com uma molécula que vai emitir, né, cor específica. As sondas mais utilizadas elas são marcadas com fluoróforo vermelho, verde e azul. Embora existam vários outros, tanto é que a técnica SKY ela utiliza vários fluoróforos para marcar todo o genoma. Tá? Então, nesse caso, nós vamos as mais utilizadas são o vermelho, o verde e o azul. O vermelho ele corresponde à rodamina, o verde à fluoresceína e o azul ele corresponde a essa molécula chamada DAP. Né? É um nome bastante longo, né? 4,6-diaminodino 2-fenilindol. Tá? Ele tem uma cor azulada, ele também é utilizado para a marcação dessas regiões do genoma. Tá? Quem marca não é o fluoróforo, tá, pessoal? Quem marca será a sonda. A sonda está marcada, por sua vez, com fluoróforo. Bem, e nós temos 3 tipos de sondas, basicamente. São sondas, os 3 tipos são as sondas região específica, né, marcam regiões específicas. Tá? Basicamente, esse tipo de sonda ele vai marcar regiões teloméricas ou regiões centroméricas. Ok? Então, nós temos sondas específicas para telômeros e específicas para centrômeros. Essas são as sondas região específicas. Tá? Diga-se de passagem, ambas as regiões, o telômero como o centrômero, são regiões muito ricas em DNA microsatélite. Tá? Muito ricas em AT. Uma segunda família de sondas, nós temos as sondas para cromossomos específicos. Tá? Aí, nesse caso, nós vamos utilizar sequências que são específicas de cada cromossomo. E assim nós vamos marcar um cromossomo com um fluoróforo específico. Tá? Como hoje já é conhecido o genoma humano e todo o mapeamento genético, praticamente, então nós podemos desenhar sondas, sequências específicas para cromossomos específicos. Tá? E um terceiro tipo de sondas são sondas específicas para uma dada sequência, que é uma derivação dessas sondas cromossomos específicas, onde eu posso desenhar uma sonda para um gene específico. Posso desenhar uma sonda para um gene de interesse, um oncogene mutado, ou um supressor tumoral mutado, ou um marcador genético para uma doença, ou posso utilizar uma sonda para verificar se houve a amplificação de um gene específico, inclusive que é uma das bases de ativação de oncogenes, é a amplificação gênica, tá? Devido a erros durante o processo de replicação do DNA. Então, ou seja, para os mais diversos fins ou doenças de base genética, eu posso utilizar uma sonda sequência específica, tá ok? E sempre marcada ali com uma molécula que irá revelar através da cor a posição daquele gene ali no cariótipo ou na amostra de DNA de interesse. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui de aplicações de FISH. Né? Aqui no caso, nesse slide, eu estou mostrando para vocês as sondas centroméricas e teloméricas. Então, aqui nós temos aqui uma microscopia por fluorescência, né? Microscopia de fluorescência, mostrando aqui um cariótipo com as marcações tanto no centrômero, ali a sonda marcada com rodamina, e marcação nos telômeros, né, com a sonda marcada com rodamina. No desenho, na figura 1, o de background, né, o contracorante utilizado é o DAP, né, que vai marcar todo o cromossomo de azul. Já na figura 2, nós temos como contracorante a rodamina e utilizando sondas teloméricas apenas marcadas com fluoresceína. Bem, aqui nessa figura 2 nós temos um caso interessante, temos 3 figuras de microscopia por fluorescência. Na figura de número 1 nós temos, né, uma célula marcada com sondas marcadas respectivamente com rodamina e fluoresceína.
O cromossomo 21 está, o par de cromossomos, o par de cromossomos 21 está marcado com a sonda rodamina, enquanto que o par 13 está marcado com a fluoresceína, com a sonda marcada com fluoresceína. Já que no indivíduo B nós temos algo interessante, olha só, nós temos o par 21 marcado, certo? Com a sonda marcada com rodamina. No entanto, nós detectamos 3 sinais para o cromossomo 13, ou seja, a minha sonda específica para o cromossomo 13, que está associada com a fluoresceína, ela emitiu 3 sinais. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos ali uma trissomia do 13. Então, olha que interessante essa técnica para diagnóstico ali de anomalias cromossômicas. Então, da mesma forma aqui a figura C, nós temos aqui a sonda marcada com rodamina, indicando 3 sinais para o cromossomo 21. Ou seja, uma trissomia, um indivíduo que tem trissomia do 21. Isso é muito interessante, inclusive, nas técnicas de aminossintese. Então, quando existe, por exemplo, a mãe tem idade muito avançada, existe um risco da criança ter alguma anomalia genética. Então, ao se fazer uma aminossintese, nós realizamos ali uma microscopia por fluorescência, realizamos uma hibridização por fluorescência in situ, com sondas marcadas para se detectar a presença ou ausência de anomalias cromossômicas. Então, aqui isso é muito útil para diagnóstico pré-natal. E aqui os resultados, né, como já explicamos aqui no próprio slide. Bem, como eu falei anteriormente com vocês, né, essa aplicação do FISH ela é muito importante no exame pré-natal, em específico na aminossintese, e aqui nós podemos justamente exemplificar alguns resultados. Então, aqui na figura D, nós temos aqui uma célula normal, com marcações para o cromossomo 18. Então, o cromossomo 18 está, nós temos 2 marcações para o cromossomo 18, né, normal, e uma célula masculina. Então, uma marcação com rodamina no cromossomo Y e uma marcação com fluoresceína no cromossomo X. Tá ok? Na figura de baixo, ainda na figura D, na parte de baixo, nós temos uma célula feminina, né, marcada, nesse caso, com fluoresceína no cromossomo X, nos 2X, e marcado no cromossomo 18 com o DAP. Já na figura E, nós temos aqui uma célula masculina, porque o cromossomo Y foi marcado com rodamina, com a sonda marcada com rodamina, enquanto que o X foi marcado com a sonda marcada com fluoresceína, a sonda associada à fluoresceína, melhor dizendo. E, no entanto, esse indivíduo ele tem a trissomia do 18. Por quê? Porque foram detectados 3 sinais para o cromossomo 18, sonda de DNA associada ao DAP. Já na figura F, nós temos aqui o indivíduo, olha que interessante, o indivíduo ele tem 2 cromossomos X, né, e um cromossomo Y, né, além dele possuir aí o cromossomo 18 em duplicidade, né, ele não possui trissomia do 18, mas olha só, ele tem 2 cromossomos X e o cromossomo Y. Então esse indivíduo ele tem qual tipo de doença? Né? Esse indivíduo ele tem, né, Klinefelter, né, ele tem o cariótipo específico do indivíduo que tem portador de Klinefelter. Não é necessariamente uma doença, mas uma condição genética, ok? Só corrigindo aqui. Bem, e uma das aplicações interessantes da técnica de FISH é justamente na detecção, no diagnóstico de algumas neoplasias importantes, dentre elas o linfoma de Burkitt. Esse linfoma ele é causado pelo vírus Epstein-Barr, que promove uma instabilidade genômica, em especial nos linfócitos B, nos linfócitos de forma geral, mas no linfócito B ocorre um evento interessante, que é uma translocação entre o braço longo do cromossomo 8 e o braço longo do cromossomo 14. O que tem nessas duas regiões cromossômicas? No braço longo do cromossomo 8 está localizado, dentre muitos genes, o gene que codifica o fator de transição MYC. Esse fator de transição ele é muito importante na progressão do ciclo celular da fase G1 para a fase S. Okay? Então ele é expresso apenas por demanda nesse momento específico do ciclo. Ele é um fator pró-mitótico, ele vai levar a célula a realizar a divisão celular. Tá, okay? Enquanto que o braço longo do cromossomo 14, ele é uma região rica em genes que codificam imunoglobulinas, em especial o gene que codifica a cadeia pesada da imunoglobulina G, que é o gene IgH. E essa região do cromossomo nos linfócitos é uma região extremamente ativa do ponto de vista transcricional, uma região que é muito expressa. Haja visto a função do linfócito ser o quê?
produzir anticorpos e secretar anticorpos, no caso do linfócito B. Então essa região do linfócito B ela é muito expressa, ela é muito ativa, transcricionalmente falando. No caso do linfoma de Burkitt, o que acontece? Ocorre uma translocação do gene CMYC, que está naturalmente, né, nas situações normais, no braço longo do cromossomo 8, ele é translocado exatamente para o braço longo do cromossomo 14, para uma região ativamente transcrita, uma região praticamente expressa constitutivamente nessa célula, no linfócito B. E dessa forma, o gene CMYC, que é um gene promitótico, passa a ser expresso de forma constitutiva, de forma totalmente ativa nesse tipo celular. Resultado disso, os linfócitos começam a se proliferar de forma desenfreada, de forma descontrolada. Isso é a base patológica do linfoma de Burkitt, a base molecular, né, que explica, né, o linfoma de Burkitt, né, que é justamente, né, uma neoplasia, né, em células linfocitárias. Tá, ok? Como nós podemos então diagnosticar isso, né, do ponto de vista da citogenética? Utilizando uma sonda cromossomo específica para o cromossomo 14, considerando uma amostra de linfócitos, né, uma amostra ali de gânglios linfáticos, e utilizando também uma sonda sequência específica para marcar especificamente o gene CMYC. Se nós conseguimos detectar o sinal de CMYC no cromossomo 14, isso é uma prova, uma evidência de que essa translocação que origina o linfoma de Burkitt, ela de fato ocorreu naquele indivíduo. Bem, para finalizar a aula, nós temos a técnica chamada SCAI, traduzindo do inglês quer dizer cariotipagem de espectro multicolorido, que basicamente consiste na utilização de sondas cromossomos específicas, mas cada sonda referente a cada cromossomo será marcada com um fluoróforo diferente, com uma molécula orgânica que vai emitir uma cor diferente. E dessa forma, utilizando uma microscopia por fluorescência, nós poderemos facilmente visualizar um cariótipo todo marcado, cada um com uma sonda específica e com um fluoróforo específico. Essa técnica é muito útil, né, não apenas para título de pesquisa, né, para obtermos um cariótipo todo colorido, mas para também detectarmos pequenos rearranjos cromossômicos. Como no caso dessa última exemplo que eu expliquei, do linfoma de Burkitt, nós poderíamos comparar. Então, é uma célula que sofreu uma translocação como essa, utilizamos uma sonda de sequência específica para um cromossomo, né, e utilizamos uma sonda de sequência específica para o gene. Então, nós vamos observar um ponto corado com cor diferente naquele cromossomo específico, tá? E outros pequenos rearranjos que possam ocorrer ali naquela amostra de um paciente ou uma aminocentese, seja qual for. Tá? Essa técnica é uma técnica utilizada mais no campo da pesquisa, tá? Porque é uma técnica um pouco cara. Então, a aplicação dela para um diagnóstico, né, na clínica, por exemplo, né, em larga escala, ainda não é tão acessível devido ao seu alto preço. É uma técnica utilizada mais na pesquisa. Tá, ok? A ficha é um pouco mais popularizada já, né, e muito importante, né, em especial no exame pré-natal. Tá? É fundamental, eu diria. Tá, ok? Bem, pessoal, com essa aula curta nós terminamos esse tópico. Tá? Na próxima aula nós falaremos um pouco, de forma específica, sobre as anomalias cromossômicas, continuando assim o nosso curso. Tá? Então, dúvidas nos comentários. Tá? Assim que possível, meu tempo está um pouco corrido, eu respondo pouco a pouco. Tá? Me perdoe a demora em responder alguns deles, realmente o tempo está muito corrido, tá? Mas a gente vai tentar atender aí, né, na medida do possível. Tá, ok? Então, boas aulas, bons estudos para vocês, boa aula para quem assistir essa aula depois, tá? Um forte abraço e fiquem todos com Deus.